Plenário do Supremo nega pedido de Assir Gurga que se mantém condenação do senador. Ministros homenageiam Raquel Dodge na última sessão plenária dela à frente da PGR. Parabéns pelo trabalho exemplar e muito sucesso na continuidade de sua sempre exitosa caminhada. Presidente do STJ diz que recurso de Lula no caso Triplex vai aguardar chegada de novo relator. CPI de Brumadinho, em Minas Gerais, pede indiciamento de diretores da Vale por homicídio doloso. Ministro Gilmar Mendes determina a soltura de empresários Gustavo Estelita e Miguel Skin, presos em operação no Rio. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje foi a última participação da Procuradora-Geral da República em uma sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. O mandato de Raquel Dodge termina na próxima terça-feira e a atuação dela na corte foi lembrada pelos ministros. A repórter Daiane Garcês acompanhou e tem outras informações da sessão. Boa noite, Daiane. Boa noite, William, Érica e todos que nos acompanham aqui, acompanham a programação da TV Justiça. Exatamente. A sessão começou diferente hoje, não foi com julgamento, foi com homenagem à Procuradora-Geral da República, que, como vocês falaram, na semana que vem deixa o cargo, sai, ela que estava à frente da instituição há 2 anos. Pois é, foi uma sessão, foi um momento de muitas homenagens. Os ministros lembraram toda a trajetória dela ao longo desse ano à frente do Ministério Público Federal, falaram da firmeza, da competência, ressaltaram o trabalho dela, inclusive no que diz respeito ao combate à corrupção. Foi uma sessão de muitas homenagens que você confere agora. Registro em meu nome e em nome da Corte o privilégio e a honra de tê-la nesta bancada durante esses 2 anos. Neste momento de despedida, ressalto o aprendizado auferido na convivência e a gratidão à Vossa Excelência pela dedicação e trabalho com que exerceu suas nobres e desafiantes atribuições nestes 2 anos. Tenha certeza que, para além do Ministério Público, o legado de Vossa Excelência restará neste Supremo Tribunal Federal, em toda a justiça brasileira e em toda a nação brasileira. Parabéns pelo trabalho exemplar e muito sucesso na continuidade de sua sempre exitosa caminhada. Seja muito feliz. Pois é justo que se reconheça, como aqui já ressaltado por Vossa Excelência, a atuação independente, qualificada e serena da eminente senhora Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge. O Ministério Público, senhor presidente, não serve a governos. O Ministério Público não serve a pessoas. O Ministério Público não serve a grupos ideológicos. O Ministério Público não se subordina a partidos políticos. O Ministério Público não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem, não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República. Permitam-me fazer um alerta para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Quero lhes fazer um pedido muito especial, que também dirijo à sociedade civil e a todas as instituições da República. Protejam a democracia brasileira. Depois da homenagem, os ministros começaram a julgar os processos. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, segunda edição, você vai conferir com detalhes a sessão plenária desta quinta-feira. William, Érica.
Obrigada por enquanto, Daiane. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, afirmou hoje que a Corte Especial do Tribunal vai analisar a indicação do desembargador Leopoldo Raposo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para substituir o ministro Félix Fischer durante o período de afastamento do titular por motivo de saúde. A defesa do ex-presidente Lula já havia pedido ao presidente do STJ a redistribuição da relatoria dos recursos do caso do triplex do Guarujá por causa do afastamento de Félix Fischer. Os advogados se basearam no regimento interno do STJ, que prevê a redistribuição se houver afastamento por tempo superior a 30 dias. E o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos casos da Lava Jato no TRF4, liberou para revisão o voto dele no caso do sítio de Atibaia. Cabe agora ao revisor, o desembargador Leandro Paulsen, concluir a análise do caso e pedir ao presidente da turma que inclua o processo em pauta. Nesse processo, o ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar 2 empresários presos na Operação SOS, que apura desvios na área da saúde no Rio de Janeiro. Gustavo Estelita e Miguel Skin vão responder ao processo em liberdade. Eles estavam presos desde agosto de 2018 na ação que apura fraude em licitação e formação de cartel no fornecimento de material hospitalar. Segundo o ministro, a decisão em primeira instância usou fatos antigos como se fossem novos para justificar a prisão. Com a decisão, mesmo soltos, os 2 não vão poder manter contato com outros denunciados e terão que se apresentar periodicamente à Justiça. O Ministério Público Federal considera inconstitucional lei estadual que trata do prazo de permanência de presos provisórios no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral da República já enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal contra a medida. Em vigor desde março de 2018, a Lei 7.917 determina, entre outras medidas, o prazo máximo de 180 dias para que um preso provisório permaneça em qualquer unidade prisional do Rio de Janeiro. O problema, segundo o parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, é que essa lei vai contra as regras de prisão preventiva, que tem como objetivo garantir o bom andamento do processo penal e que não deve ter prazo determinado. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que também questionou o fato do governo do Rio de Janeiro criar normas que afetam diretamente as leis nacionais. Isso quer dizer que, neste caso, só a União tem o direito de propor medidas para alterar o Código Penal. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro afirmou que, pela Constituição, é direito do Estado criar leis junto com o governo federal sobre regras do direito penitenciário. O Supremo Tribunal Federal deve julgar a ação nos próximos dias. E o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça de Mato Grosso visitou prisões do estado. A ideia é debater com a sociedade e prefeituras da região oportunidades de ressocialização para os presos. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário está indo aos 4 cantos do estado, visitando as cadeias e penitenciárias dos polos judiciais de Mato Grosso e debatendo oportunidades para os homens e mulheres encarcerados. E desta vez, o grupo esteve em Pontes e Lacerda, Mirassol do Oeste e Cáceres. O problema não termina quando nós colocamos quem delinque em nossos presídios. Na verdade, nós temos que prepará-los para o retorno da sociedade. Isso se dá através do estudo, da qualificação profissional. E é com trabalho e educação que os reeducandos têm buscado mudar de vida. A gente trabalha no artesanato de paleta e de crochê, né? A gente planta tapete também. Aí a gente faz os materiais e manda para nossa família, que elas vendem lá fora para ajudar nós aqui dentro. Eu estudei há muito tempo atrás, vindo para cá, para a prisão, né? Eu passei a ter um incentivo de voltar a estudar, né? E de ter uma oportunidade lá fora, né? Seja na marcenaria ou trabalhando com viveiro, os reeducandos da cadeia pública de Cáceres estão aproveitando a oportunidade, aprendendo uma nova profissão e se preparando para voltar ao mercado de trabalho. A visita do GMF às 3 cidades rendeu ótimos frutos para a região. Após reunião com sociedade, prefeitos e magistrados em Mirassol do Oeste, o grupo visitou um antigo colégio agrícola, onde deverá ser instalado o regime semiaberto. São ideias maravilhosas para que a gente consiga ter uma execução penal eficaz que faça o papel da pena previsto em lei, que é a ressocialização e a punição. Já em Cáceres, a educação foi o ponto alto da visita. Em reunião com a reitoria da Universidade de Mato Grosso, o grupo
grupo conseguiu iniciar um diálogo para uma grande parceria, com ofertas de cursos, postos de trabalho para os reeducandos, estágios para os alunos dentro das unidades prisionais e até a criação de uma liga acadêmica do sistema carcerário para o curso de medicina. Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça da Paraíba debate avanço tecnológico, parceria com o TRE do Estado e plano de proteção para juízes. Os avanços do projeto Acesso Seguro, do sistema Visit e o plano de proteção e assistência aos magistrados em situação de risco foram alguns dos principais assuntos discutidos durante reunião ordinária da Comissão de Segurança do TJPB. Uma possível parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba também foi pauta do encontro de trabalho. Com um ponto positivo, nós avançamos no sentido de fechar uma parceria com o TRE para que haja doações de computadores, que não são mais do interesse daquele tribunal, para o Poder Judiciário Estadual. E com isso, nós vamos avançar no projeto Acesso Seguro. O presidente da Comissão de Segurança do Tribunal, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, ressaltou a preocupação da presidência quanto à priorização da segurança de juízes, servidores e jurisdicionados. Tivemos uma informação muito importante para toda a segurança nossa, de que todas as comarcas de fronteira hoje já estão não somente com as câmaras instaladas, como também já com o acesso seguro, aquele projeto de acesso seguro, que é uma forma de, pelo menos, termos um monitoramento das pessoas que ingressam no fórum, que isso antes não havia. E a seguir, Justiça condena a seguradora a indenizar família de motociclista que morreu em acidente de trânsito. A empresa alegou que a vítima não estava habilitada a conduzir uma moto, mas o argumento não foi aceito pela Justiça. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de Assir Gurgax e manteve a condenação do senador. Nós vamos voltar a falar com a repórter Daiane Garcês, que acompanhou a sessão. Daiane? Exatamente, William. Depois da homenagem feita à Procuradora-Geral da República, foi o primeiro assunto colocado em pauta, um recurso da defesa de Assir Gurgax, feito para reverter uma decisão da primeira turma, uma decisão do ano passado. Foi uma questão, inclusive, processual, houve um debate, houve divergências entre os ministros, mas você vai ver todos os detalhes desse julgamento que manteve a condenação agora na reportagem. O senador Assir Gurgax, do PDT do Amazonas, foi condenado no ano passado pela primeira turma do STF a 4 anos e 6 meses por crime contra o sistema financeiro. Ele teria desviado recursos de financiamento obtido entre 2003 e 2004 junto ao Banco da Amazônia, quando era diretor de uma empresa de transportes. À época, 3 ministros votaram pela condenação e 2 pelo reconhecimento da prescrição. Como a decisão não foi unânime, a defesa entrou com recursos, que foram negados. Em seguida, pediu a revisão criminal para suspender a execução da pena e anular a condenação. O advogado de Assir Gurgax ressalta que os recursos não deveriam ser analisados pela primeira turma, e sim pelo plenário, de forma a tentar reverter a situação do parlamentar. Interpostos os embargos infringentes, não há uma decisão formal isolada do relator, monocrática, pelo não conhecimento, pela não admissibilidade. Na turma, essa questão foi suscitada e houve um debate, eu transcrevo no memorial indagações feitas pelo ilustre ministro Marco Aurélio, houve um debate sobre o cabimento ou não dos embargos infringentes e só no acórdão é que aparece que os embargos não foram admitidos. O relator negou o pedido da defesa. No caso concreto, a decisão impugnada não compõe o título condenatório, porque a decisão impugnada não tratou de imposição de condenação, nem operou efeito substitutivo em relação ao anterior pronunciamento condenatório. O desenrolar deste processo no STF gerou divergências entre os ministros. Não houve, em nenhum momento, por parte da turma, análise sobre cabimento ou não de embargos infringentes. Até porque a defesa fez o pedido subsidiário, uma vez atendido o pedido subsidiário de embargos e julgado, não houve recurso
em tempo hábil da turma contra essa admissão subsidiária, até porque a própria defesa havia pedido a admissão subsidiária. Nesse caso específico, prejudicar a parte, porque ela fez um pedido subsidiário e nós resolvemos acolher como embargo de declaração, sendo certo que ela formulara o pedido de embargos infringentes por uma questão formal, uma filigrana formal. Aí ela fez o pedido subsidiário e nós entendemos que era um embargo de declaração. Mas ela tinha direito a embargos infringentes? Tinha direito a embargos infringentes. Não tinha, pelo plenário não tinha. Por maioria, a Corte decidiu manter o entendimento do relator por não caber revisão criminal. Acir Gurgas encontra-se em prisão domiciliar. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zgolotto, também acompanhou a sessão plenária de hoje e tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, a estabilidade no serviço público também foi um assunto que começou a ser julgado hoje, né? É, um recurso. Hoje, na pauta de julgamentos, nós tínhamos as listas dos ministros e uma delas foi um recurso extraordinário da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que foi chamado logo depois dessa discussão envolvendo o senador da República. Nesse recurso extraordinário, se discute a possibilidade de um brasileiro contratado no exterior para prestar serviços à Embaixada do Brasil, lá no exterior, tem ou não direito à estabilidade prevista no artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias prevista na Constituição Federal. O que diz esse artigo 19? Diz que todo funcionário público que for, todo funcionário da União, estados, municípios ou do Distrito Federal, que na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, já estivesse prestando aquele serviço há pelo menos 5 anos de forma continuada, teria o direito à estabilidade do regime estatutário, ou seja, do serviço público. No entanto, abre uma exceção. Diz que aquelas pessoas que prestavam serviços a esses entes federativos em caráter de uma função de comissão, um cargo comissionado, de confiança, ou um caso de livre exoneração, não teria direito à estabilidade. E é justamente com base nessa exceção que a União recorreu de uma decisão do STJ que reconheceu a pessoa, a essa mulher contratada no exterior para prestar serviço à Embaixada Brasileira, para dar a ela a estabilidade do artigo 19. Segundo a União, não haveria esse direito porque, quando ela foi contratada, em 1977, havia uma previsão legal de que essa contratação seria em caráter temporário, de forma efêmera, então demissível por livre exoneração, não se enquadrando na regra do artigo 19 do ADCT. Mas essa não foi a decisão do STJ, considerou que ela tinha direito líquido e certo, porque apesar dela ter sido contratada em 77, em 1986 uma outra lei reconheceu aquele cargo na própria legislação e garantiu a ela o direito de aplicação do direito brasileiro. Então, reconhecia a ela o direito a essa estabilidade especial do artigo 19. Julgamento iniciado no plenário hoje com o voto do relator ministro Gilmar Mendes, reconhecendo que essa matéria não deve ser discutida aqui no Supremo. Não é uma matéria eminentemente constitucional, ela está no âmbito infralegal e quem tem que resolver, em última análise, seria o STJ. Essa posição do ministro STJ, do ministro Gilmar Mendes, foi acompanhada por mais 4 ministros, formando 5 votos, então, pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Ou seja, essa matéria não vai ser julgada, não deve ser julgada aqui no Supremo. Outros 3 ministros, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux e ministro Ricardo Lewandowski, entenderam que a matéria envolve o artigo 19 do ADCT, é constitucional, tem repercussão geral reconhecida, deve ser julgado aqui no Supremo, mas houve um pedido de vista do presidente, ministro Dias Toffoli. Esse assunto volta ao plenário, vamos aguardar. Ótimo. Obrigada, Karina. Eu que agradeço. A Justiça do Paraná condenou uma seguradora a indenizar a família de um motociclista que morreu em um acidente de trânsito. Os beneficiários devem receber R$15 mil. A família do condutor pediu o pagamento, mas a empresa negou. Os parentes entraram na Justiça para receber o dinheiro, além de indenização por danos morais. Há uma alegação de que o segurado teria agravado o risco pelo fato de estar conduzindo a motocicleta sem habilitação. E o Tribunal do Paraná afastou essa hipótese, alegando que, mesmo que se admitindo sob hipótese que o fato de estar dirigindo sem habilitação teria contribuído em uma relação causal
para o resultado morte, ainda assim o segurado teria garantido a cobertura. Neste caso, a indenização foi paga aos beneficiários de uma vítima de acidente fatal de trânsito. Mas o seguro de vida oferece outros tipos de cobertura. Os mais comuns são por morte, seja acidental ou natural, e de invalidez permanente, parcial ou total. Tem ainda funeral, por doenças graves e garantia de renda para quando a pessoa estiver afastada do trabalho. No Brasil, os seguros são regulados pelo Código Civil, por decreto de 1963 e por regras da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E vale ressaltar que seguro não é investimento. O seguro de vida, ele é para suprir uma necessidade em caso de doença, por exemplo, doenças graves, ou, na sua falta, deixar um capital para a família se recuperar, pelo menos financeiramente. E a seguir, benefício do INSS só pode ser cancelado depois do julgamento de todos os recursos na Justiça. Para os magistrados, o direito adquirido e os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser respeitados. Cancelamento de benefício de segurado do INSS só pode ser feito depois que se esgotarem todos os recursos na Justiça. A segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região analisou o caso de um homem que teve a aposentadoria por tempo de contribuição cancelada por investigação de ocorrência de irregularidade na concessão do benefício. Ele alegou que a aposentadoria foi suspensa sem que a defesa apresentada fosse efetivamente avaliada e o processo administrativo encerrado. Isso caracterizaria cerceamento do direito de defesa. Os argumentos foram acolhidos pelo colegiado, que determinou ao INSS o restabelecimento do benefício. Para os magistrados, o direito adquirido e os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser respeitados. Segundo a turma, a própria Constituição exige da autoridade administrativa que, no exercício das atividades, não atue de maneira abusiva ou arbitrária, como aconteceria se o devido processo legal não fosse observado. O avanço dos cursos à distância foi um dos temas de um encontro na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, em Brasília. O primeiro Encontro Nacional de Tutores reuniu profissionais de todo o país que orientam a formação profissional de magistrados. O objetivo foi debater o uso dos recursos mais adequados para proporcionar um aprendizado eficaz. Nas palestras e oficinas, os tutores discutiram o planejamento de atividades educacionais, metodologias e estratégias de avaliação. Abordaram também a importância da comunicação com os alunos e do suporte constante que deve ser dado pelos tutores. O evento deu destaque ao uso de tecnologias, plataformas online de ensino e da mediação pedagógica nos cursos à distância. Foi ressaltada também a importância de uma atuação de qualidade e engajada dos tutores para que estratégias de ensino sejam aplicadas e a absorção do conteúdo seja consolidada. Os palestrantes compartilharam suas experiências com o ensino de magistrados para orientar os tutores que participaram do evento a planejar ações para manter o interesse dos alunos e garantir um resultado de aprendizagem eficaz. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Evne Araújo, que tem as novidades hoje. Oi, Evne, boa noite. Oi, William, boa noite para você, Érica, também para todo mundo que acompanha a programação da TV Justiça. Bom, a gente vai começar o giro de notícias hoje por Recife, porque o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a condenação de um homem por denunciação caluniosa e eu explico para vocês o que isso significa. O rapaz, inconformado com o fim do relacionamento, foi ao Ministério Público e falou que o ex-namorado tinha fraudado o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Depois de uma investigação minuciosa, foi comprovado que o benefício estava legal, que tudo não passava de uma denúncia falsa. Agora, ele vai cumprir penas alternativas, com serviços prestados à sociedade, também vai pagar multa. E na Paraíba, outro caso envolvendo fim de relacionamento. O Tribunal de Justiça Estadual manteve na cadeia um senhor que ameaçou e violou o domicílio da ex-esposa. Ele foi preso
em flagrante e depois essa prisão foi convertida em preventiva. Para o desembargador que julgou o pedido de habeas corpus, o fato de ele ter entrado na casa da mulher e a ameaçado de morte com uma faca é motivo suficiente para que ele continue preso. Já no Mato Grosso do Sul, a decisão foi para criar o Parque Nacional da Serra da Bodoquena. A área já era para ter sido delimitada há 19 anos, mas uma briga entre produtores rurais e entidades de preservação ambiental enrolou o processo. Com a decisão, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, os donos da terra vão ser indenizados para liberar o espaço do parque, mas ainda cabe recurso dessa decisão. Por último, não menos importante, um recado. Você não perde as principais notícias do Judiciário e a programação da TV Justiça ao vivo. É só entrar no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Eve. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Acompanhe agora o programa AGU Brasil. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá.